trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, dado o triângulo retângulo a seguir, está aqui o triângulo retângulo. Por que é retângulo? Porque tem esse ângulo aqui, ó, que é de 90 graus, e a gente sabe que num triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo de 90 são os catetos. Então, eu tenho aqui, ó, esse cateto B e o cateto aqui C. E esse lado aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 90, é a nossa hipotenusa. No caso aqui, é a hipotenusa, tá? Então, em todo triângulo retângulo tem os catetos, que são os lados que formam o ângulo de 90, e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo. E aqui eu destaquei, ó, esse ângulo θ, que é um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus. Então, quando eu olho para esse ângulo, o que eu percebo? Que o cateto que é oposto a θ, ó, que está na frente de θ, ó, oposto, é B. Então, aqui a gente tem o nosso cateto oposto ao ângulo θ, tá? E esse cateto aqui, ó, que está do lado aqui, ó, do ângulo θ, é chamado de cateto adjacente. Ó. Então, eu tenho cateto oposto e cateto que? Adjacente, tá? Então, ó, B, quem é B? É o cateto oposto ao ângulo, e C, quem é C? É o nosso cateto adjacente, tá? Então, cateto oposto e cateto adjacente. E aqui, há esse ângulo aqui, tá? Então, cateto oposto, ó, está na frente do ângulo θ, e cateto adjacente, porque está aqui do lado do ângulo θ. E aqui é a nossa hipotenusa. Então, como é que é definido o seno do ângulo θ? O seno é a medida do cateto oposto ao ângulo, né? Cateto oposto ao ângulo, ó, B, sobre a hipotenusa, que é A. Então, vai ser B sobre A. Então, seno é cateto oposto pela hipotenusa. Como é que é definido, né, o cosseno desse ângulo θ? É o cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo, no caso ali, vai ser C. Hipotenusa, a gente já sabe que é A. Então, vai ser aqui, ó, C sobre A. E a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo seria o cateto oposto ao ângulo, que é B, dividido pelo cateto adjacente, que é C. Tá? Então, seno é cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? Então, isso são definições. Observe que aqui, quando eu considero esse ângulo θ, o cateto oposto é B, ó, e o adjacente é C. Se eu considerasse esse ângulo aqui, ó, o cateto oposto passaria a ser C e o cateto adjacente B, tá vendo? O oposto seria C e o adjacente B, tá? Então, é em relação ao ângulo que você considera, ok? Bem tranquilo. E aí, existem alguns ângulos notáveis, né? Que são 30 graus, 45 e 60 graus. Né? Aí você tem que conhecer o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Ó. Então, o seno de 30 graus é meio, o seno de 45 graus, ó, é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, 45, raiz de 2 sobre 2 e 60 é meio. E a tangente vai ser de 30, raiz de 3 sobre 3, 45, 1 e 60, raiz de 3. Tá? Então, aqui são esses ângulos 30, 45 e 60, são os ângulos notáveis. Você deve conhecer o valor do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Agora, aí como é que eu faço para memorizar, tá certo? Memorizar essa tabelinha. Você pode fazer assim, ó, vou colocar aqui em cima. Se coloca os ângulos, certo? Ó, 30, 45 e 60, tá? E aí você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, faz 1, 2, 3, depois faz 3, 2, 1. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí coloca 2 embaixo de todo mundo, ó. 2 embaixo de todo mundo.
e raiz onde não tem 1. Observe, a raiz é onde não tem 1. Ó. Então aqui tem 1, não entra raiz, né? Aqui não tem 1, então coloca a raiz. Raiz aqui, não tem 1. Raiz aqui, não tem 1. Raiz aqui, não tem 1. Raiz aqui. Aqui tem 1, não coloca raiz. Nessa primeira linha, a gente vai ter o valor dos senos. Nessa segunda linha, o valor dos cossenos. E para a tangente, só é você fazer a divisão dos... A tangente vai ser o seno dividido pelo cosseno. Ó. Então, por exemplo, aqui 45 graus. Ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Ó. Esse número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, a tangente de 45, ó, tangente de 45 é 1. Tá? E para os demais a mesma coisa. Raiz de 2 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Isso vai dar raiz de 3. Tá? 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, veja. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo e raiz quadrada onde não tem 1, no numerador, tá? E para obter a tangente, você divide o seno pelo cosseno. Você pode estar se perguntando, eu não sei, como é que eu faço essa divisão aqui? Né? Se eu quero obter a tangente de 60 graus, como é que eu faço essa divisão? Então, bem tranquilo, veja aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Raiz de 3, né, sobre 2, né? O seno dividido pelo cosseno, né? Dividido por 1 sobre 2. Então, veja. O que é que a gente tem aqui? Ó? Vou acertar aqui. 1 sobre 2. A gente tem aqui uma divisão de uma fração por outra. Ó. Então, como é que eu divido duas frações? Eu vou repetir a primeira fração, raiz de 3 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Se está 1 sobre 2, vai ficar o quê? Ó? 2 sobre 1. Tá? Inverte a segunda. E isso vai ser igual a... Como aqui é multiplicação, esse 2 eu vou cancelar com esse 2. Ó, porque 2 está dividindo por 2. Ó. Cancelo. O que é que sobrou? Raiz de 3 sobre 1. Que é o quê? Raiz de 3, que é a tangente de 60 graus. Tá bom? A mesma coisa é aqui. Ó. Se eu quero calcular a tangente de 30, né? Tangente de 30. Então, eu pego esse valor, que é o seno de 30, e divido pelo cosseno de 30. Então, seria 1 sobre 2, dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, ó, a tangente, vou colocar aqui, ó, tangente de quem? De 30. 30 graus. Tá? Então, vai ser ó, o seno de 30, que é meio, dividido pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, olha o que é que vai acontecer aqui. Ó. Divisão de uma fração por outra. Então, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, tá raiz de 3 sobre 2, vai ficar o quê? Ó? 2 sobre raiz de 3. Tá? 2 sobre a raiz de 3. Então, isso aqui vai dar o quê? Observe. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, então ficou ó, 1 sobre raiz de 3. Só que 1 sobre a raiz de 3, ó, você está com a raiz quadrada no denominador, tá vendo? Ó, da fração, ó, numerador, denominador. Então você deve fazer o quê? A racionalização do denominador. O que é racionalizar o denominador? É fazer desaparecer a raiz quadrada aqui do denominador. Ó. Então, como é que a gente faz isso? Ó? Eu estou com 1 sobre raiz de 3. Ó. Eu vou pegar essa fração e vou multiplicar por quem? Ó? Eu vou pegar esse raiz de 3, escrever e dividir pela raiz de 3. Ó. Eu estou multiplicando por 1. Observe que raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, né? Então, se eu pego qualquer número, tá vendo? Ó, esse número aqui, ó, e multiplico por 1, eu não altero o número, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, tá vendo? E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, eu estou multiplicando duas raízes quadradas, ó, com o mesmo índice. Ó. Então, eu posso colocar uma raiz só, e aí eu faço 3 vezes 3, 9. Ó. 3 vezes 3, 9.
Tá? E eu só posso fazer isso porque o índice das raízes é o mesmo. Ó. Então aqui é 2 e aqui é 2, raiz quadrada. Tá? Então isso vai dar o quê? Tá? Raiz de 3, né? Sobre raiz de 9, 3. Então esse número aqui é o mesmo que esse. Olha. Então a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que é o que está aqui, tá bom? Então, memoriza essa maneira de escrever, né? Para 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo e raiz onde não tem 1. E para obter a tangente, você divide o seno pelo cosseno e você obtém os valores. É isso aí. Espero que você tenha entendido.